Gente querida, chegou o mês de abril e com ele nós continuamos tendo o privilégio de construir conhecimento e cidadania aqui pelo canal do Aprova, toda segunda-feira, numa conversa muito democrática e atemporal, que nos permite sim usar tempo de tela para a construção de conhecimento, para a produtividade das nossas discussões e que também nos permite acessar a qualquer tempo e entender que estaremos informados e com mais conteúdo em relação aos temas por aqui abordados, que são sempre escolhidos e tratados, gente, com todo respeito, carinho e dedicação. Então, olha, se você é habituê, mas ainda não se inscreveu e ativou as notificações, faça isso. Se está conhecendo agora, também faça isso. E olha, de quebra, né? Como eu sempre digo, isso pode melhorar nossa performance em processos seletivos, vestibulares, concursos, como tem acontecido. E mais ainda, você pode compartilhar com alguém para puxar uma conversa boa a respeito desses temas, hein? Que tal? Nada como exercitar, pessoal, a ideia de diálogo de maneira mais, vamos dizer assim, de maneira mais inteligente neste século XXI, né? Ouvindo, construindo, entendendo e respeitando posicionamentos distintos. Isso sim é uma bela e boa construção de cidadania, né? E olha, gente, então, por falar nisso, chega este mês de abril e com ele as temperaturas mais amenas aí, dando conta de que de fato o outono chegou por aqui. E eu estou num cenário meio iluminação de Edward Hopper, um dos meus pintores favoritos, aí eu deixo um link para você também, e que ilustra muito bem essa sensação meio iluminação enviesada que a gente tem no outono, né? Mas sabe, nossa conversa aqui não deve ser enviesada. A gente precisa detalhar, deslindar, descrever os fatos a que a gente faz referência. E é por isso que eu sempre te convido para ficar por aqui na segunda-feira ou quando você puder acessar esse nosso conteúdo. Então vamos juntos? Olha, para hoje, pessoal, quero discutir um pouco contigo as questões relacionadas a discursos longos e o que eles podem referir em relação à construção de democracia de uma população. Quero conversar contigo também sobre prescrição de medicamentos, automedicação aqui no Brasil e como é que isso tem a ver com a nossa saúde. Já ouviu falar no termo espectralização? Pois é, vamos conversar a respeito disso também. E olha só, falei em abril, né? Aqui no sul do país a gente tem uma data importante que é 1º de abril, que é quando legalmente fica aberta a temporada de colheita do pinhão. Diz, e por que eu quero falar disso? Tem a ver com o meio ambiente? Tem a ver com uma reflexão singular a respeito de questões ambientais? Com certeza. Então fica comigo que a gente vai juntos conversando a respeito disso. Vamos começar com discurso, gente. Por que estamos falando desse ponto? Olha só, porque o senador Cory Booker, lá nos Estados Unidos, de New Jersey, ficou mais de 25 horas discursando ininterruptamente na última semana. É isso mesmo. Foi na última segunda-feira, gente. O discurso começou no dia 31 e só foi terminar no dia 1º. E ele quebrou o recorde, que era de 1957, quando, olha que importante, gente, havia sido feito um discurso de 24 horas e 18 minutos. Vamos pensar nas temáticas desses discursos? Gente, lá em 57, a temática desse discurso longuíssimo, mais longevo até então, era relacionado à proteção do voto para pessoas negras, ou seja, o senador à época que detinha até então esse recorde, tinha tentado impedir, barrar essa proteção do voto para pessoas negras. Neste caso, agora de 2025, com a quebra do recorde, esse discurso tem um tom bastante contrário a esse primeiro do recorde anterior. Por quê? Porque esse discurso tem a ver com as medidas, as taxações do Trump,
tem a ver com a ideia de inclusão das pessoas. A discussão ou a questão levantada, pessoal, tem a ver com segurança da população, estabilidade financeira, a ideia de propriamente estabelecimento de democracia, estabelecimento e manutenção de democracia, e principalmente das discussões sobre quais são as aspirações dos norte-americanos como povo, como população. É isso que põe em vigor, que põe em questão esse discurso agora o mais longevo da história norte-americana. E é uma tentativa muito forte, né, pessoal, dos democratas marcarem posição contrária ao governo Trump e às medidas que têm sido adotadas. Claro, diz Cleusa, o que essa taxação, né, tem a ver conosco, com a nossa economia? Claro, pessoal, que quando a gente delineia não só a taxação a outros países, mas ao Brasil, a gente percebe que, obviamente, isso ganha contornos de ou repasse ao consumidor ou de estratégia do governo de lá para promover ou para provocar negociação com os países que ele está taxando. A gente tem noção ou percepção de quais são as consequências todas disso? Ainda não, pessoal. É por isso que, claro, não só lá, localmente, mas nos outros países, há, eu diria assim, não necessariamente represália, mas há uma cautela e uma iniciativa por transparência e negociação, que talvez seja bem isso que o governo quisesse, tivesse como intenção provocar ao estabelecer essa taxação sobre produtos, né? Então, quer dizer, que tipo de relação a gente pode fazer? Vou aproveitar para estender, pessoal, a intertextualidade a um discurso muito célebre na Antiguidade Clássica chamado Catilinarias. Era um discurso do Cícero ao imperador Catilina, que estava naquele momento sendo acusado de tentar corroer os pilares da democracia. A gente pode fazer paralelos, a gente pode estabelecer correlações e principalmente é uma chance quando se fala desses discursos tão longos, gente, é uma chance de a gente revisitar esses discursos clássicos e buscar referências. Então, deixo aí no link também a leitura para você como correlação. Na semana também desse discurso, a gente teve a vitória da juíza Susan Crawford, lá em Wisconsin, que é um dos estados pêndulo entre democratas e republicanos nos Estados Unidos, para a Suprema Corte Estadual. Claro, já tratamos aqui da Suprema Corte Federal também, gente, que lá, assim como no STF aqui, é uma indicação do Executivo, mas funciona um pouco diferente, porque lá as cadeiras são vitalícias. No caso da Suprema Corte Estadual, funciona diferente também porque os juízes fazem campanha, eles são eleitos, como se fosse um pleito de fato, né, legislativo por aqui. Então, as regras são um pouco distintas. O que mais vamos falar hoje? Prometi falar para você sobre quem pode prescrever medicação no Brasil e por que isso está em discussão, né, gente? O que isso traz à tona para nós neste momento? Olha, a disputa é sobre se farmacêuticos poderiam ou não prescrever, atualizar receitas, fazer anamnese e outras questões. Havia uma prerrogativa, um texto do Conselho Nacional de Farmácia dizendo que sim, e a Justiça nesta semana acabou de derrubar essa premissa a pedido do Conselho Federal de Medicina. Gente, eu tô deixando o link com tudo completinho aí, mas olha, quero te dizer que só de registro, principalmente pensando na automedicação que a gente tem no Brasil como uma dessas pragas, vamos dizer assim, que piora a nossa qualidade de saúde, nós tivemos só registro, né, só, vou dizer, registrado, que pode haver um número muito maior de pessoas intoxicadas por automedicação no ano passado. Também, claro, existe a questão toda, gente, da demora, da falta de acesso a consultas médicas para a prescrição das receitas e por isso uma das justificativas é essa, né, do Conselho Nacional de Farmácia para obtenção dessa licença possível para farmacêuticos, né?
A aguardar cenas dos próximos capítulos, gente, e a acompanhar esses pontos, pensando assim, que tipo de argumento vai atender melhor a população, se é do CFM ou se é do Conselho Federal de Farmácia. No entanto, neste momento está suspensa a possibilidade de farmacêuticos fazerem atualização de receita, emissão de receita, anamnese e outras questões. Outro ponto importante, gente, perguntei a vocês se tinham lembrança de já ter ouvido essa palavra espectralização. Pois é, estou deixando um link de uma reflexão muito boa para todos nós aí, né? Adultos, idosos, jovens, crianças, adolescentes, é uma revisão de entendimento comportamental que vale a pena. Mas por que, Cleusa, isso? Porque olha só, gente, no momento que nós temos uma legislação que proíbe o uso de smartphones e outras telas com conexão à internet nas escolas no Brasil, nós temos uma, quem sabe, revisitação aí de câmeras digitais. E, ao mesmo tempo, a manutenção de um comportamento que é chamado de espectralização. Tem a ver com espelho, é isso mesmo, né? Fazendo o intertexto aí que Narciso acha feio o que não é espelho, revisitando a letra da canção Sampa, do Caetano Veloso, e que tem a ver, claro, com o mito de Narciso, né, gente, que, pela história mítica, teria se afogado no lago profundo porque ficou admirando a própria imagem e quis buscar aquele ser tão perfeito. Bem, o que acontece aí é que as telas de câmeras digitais começam a substituir as selfies feitas pelo aparelho celular, num movimento que mantém esse comportamento de culto à autoimagem. E que é um problema, por quê? Porque a gente sempre pensa que a grama do vizinho é mais verdinha, e isso confunde muito as nossas emoções. Gente, é claro que eu estou abordando aqui de uma maneira simples, de uma maneira direta, né, usando as palavras-chave que têm a ver com essa reflexão, e nós precisamos de muito mais aprofundamento, cuidado, resiliência no sentido de fazer mais vezes com aquilo que temos de melhor, né? Esse cuidado para não nos aprofundarmos ainda mais nessa crise de imagem e crise de transtorno de imagem também, que parece tão evidente nos nossos dias. Então, olha, a conferir, gente, e a refletir, fazendo um trocadilho, já que a gente fala de espelho, né? A refletir sobre espectralização e como isso é um comportamento desde o mito de Narciso, né? E nos acompanha. Também quero aproveitar, gente, para falar de meio ambiente e de questões relacionadas aí a clima, né? Questões climáticas. Diz, um vendaval havia derrubado uma araucária que já tinha sido caracterizada e definida como uma araucária de mais de 700 anos no Paraná. E o que acontece? Diz, essa araucária derrubada num vendaval lá no ano passado, em abril do ano passado, foi clonada. Começou esse processo de clonagem dessa araucária. Para quê? Para que se mantivesse, né, o legado de DNA dessa planta tão antiga e tão produtiva, gente, no sentido não só da alimentação das pessoas, o pinhão faz parte da culinária do sul do país, principalmente, e faz parte da alimentação de muitas espécies nativas também, né? E por isso existe uma legislação, inclusive, que impede a colheita legal do pinhão até 1º de abril, para que haja justamente essa manutenção não só dos pinhões até amadurecerem, mas também a manutenção das espécies que dependem do pinhão para se alimentar, né? Bom, nesse caso, gente, o que temos aí? Começou esse processo de clonagem lá em abril de 2024, agora, início de abril de 2025, que estamos iniciando, sim, começaram a ser feitas as mudas, elas começaram a ser plantadas, essas mudas da araucária que tinha 700 anos e foi derrubada por um vendaval. Bem, por que estou falando disso? Diz o que tem a ver com clima. Claro, né, gente, um vendaval poderoso
a ponto de derrubar uma araucária de 700 anos. Isso tem a ver com a força, né, com a intensidade desses fenômenos climáticos. Agora, a ação de clonar para manter o DNA dessa planta tem a ver também não só com memória afetiva, porque essa planta ficava no quintal de uma família, algumas mudas foram repostas nesse mesmo quintal, outras levadas a outro terreno, e o que acontece é que a gente tem uma manutenção, gente, ou uma ação que a tecnologia gerada permite uma melhoria para que as pessoas não deixem, né, as pessoas e também a floresta, vamos dizer assim, não perca tanto quando a gente tem uma situação de, pode ser de derrubada por vendaval, como foi agora, ou em outras situações, outras circunstâncias. E aí a questão que fica, né, algumas pessoas perguntando, mas essas plantas oriundas dessa araucária, né, essas novas mudas, vão produzir pinhão antes, depois, como é que é isso? Tem possibilidade de viver tanto quanto a araucária original? Bom, essas duas perguntas, gente, assim, olha, responde-se da maneira seguinte. Essas araucárias vão dar pinhões antes do tempo oficial, original de uma árvore nativa e também não vão viver tanto quanto essa mãe, vamos dizer assim, né? Porque no seu DNA já fica registrada a vida pregressa dessa árvore original. Então, tô deixando os links aí para você de abril de 2024, quando se começou esse processo de clonagem, até agora, quando se começa o plantio das mudas, com falas de especialistas, e estou abordando isso não só pelo momento, gente, né, que começa a temporada do pinhão no sul do Brasil, mas também pelo ponto de a gente poder usar como exemplo isso para uma abordagem que seja a respeito de mudanças climáticas e como tecnologias podem nos ajudar a melhorar nossa reação a isso e melhorar nossa condição também como seres humanos neste planeta, né? Um grande abraço a você, uma excelente semana, nos vemos por aqui na próxima segunda-feira. Um grande abraço, tchau, tchau!